Vamos dar início então ao nosso encontro de fotografia, passar a palavra para o Melvin. Melvin é um fotógrafo de Belém do Pará, mora hoje em Curitiba. Tem uma fotografia que eu particularmente admiro bastante, eu falo que é uma fotografia com sentimento. Na minha opinião, é uma das grandes referências que eu tenho na fotografia. Espero que vocês aproveitem, perguntem, aproveitem a presença do Melvin aqui. Tenho certeza que será uma troca bem bacana. Valeu, João. Obrigado. Oi, gente. Bom dia. Obrigado a todo mundo pela presença. Obrigado, Joel, Goma, Casa de Negro. Eu trouxe para vocês aqui uma apresentação que eu intitulo Imagens Familiares. Eu acho que no decorrer da apresentação vocês vão entender por que eu chamo de imagens familiares muitas das minhas séries, assim, né? E desde que eu levei o meu trabalho ano passado, lá com o pessoal do Rebobina, em Aracaju, né? Conversando com eles sobre o que eu levaria, foi a primeira vez que eu cheguei à conclusão que era importante eu começar a falar do meu trabalho pelo começo de verdade do meu trabalho e não mostrar minhas primeiras séries, né? Porque quando eu comecei a fotografar séries, eu já tinha feito outras coisas. E o que são essas outras coisas? E é muito importante a gente falar sobre elas para entender o caminho que cada um percorre, né, na fotografia e tal. E aí eu queria mostrar mais do meu caminho verdadeiro, né, do que eu realmente fiz quando eu comecei a fotografar. Então, os começos, eu trago hoje uma foto minha e dos meus pais. Eu nasci em Belém do Pará, fui criado em Florianópolis e hoje eu vivo em Curitiba. E a minha vida, desde o começo, desde a infância, ela já começa muito cheia de saudade das coisas. Saudade principalmente da minha família, dos meus primos, das minhas avós, da minha bisavó. E eu entendi muito posteriormente que a minha fotografia começava ali. Começava naquela saudade, naqueles sentimentos, em como cada um tem sua vida e o caminho que a sua vida percorre. Eu acho que ter saído tão cedo de próximo da minha família, e a gente em Belém era muito unido, assim, isso destampou, assim, uma ferida de saudade que eu acho que é para sempre. Eu não me vejo vivendo uma vida sem ela, sem pensar na saudade o tempo inteiro. Aqui tem a minha primeira câmera. Essa primeira câmera eu ganhei em Florianópolis já, mas a minha família já era muito apegada à fotografia naquele momento. A gente já tinha muita fotografia impressa, né? Muitos álbuns. Então eu ganhei uma câmera muito cedo porque eu também era incentivado a registrar as coisas. E aí, em Florianópolis, eu saí na adolescência, assim, né? Eu saí com 13 anos de idade para Curitiba com a família de novo, né? Meu pai tem um trabalho até hoje que envolve muitas mudanças, né? E aí foi mais uma vez em que eu me deparei com aquele sentimento muito forte na minha vida de dar adeus aos meus amigos, aquela vida que eu conhecia lá e ir para Curitiba com a família. E aí, dessa vez, eu acho que quando foi mais claro para mim que a fotografia já era parte de quem eu sou, né? Quando eu saio de Florianópolis e vou para Curitiba, eu lembro, diferente de Belém, que eu era muito, muito criança, né? Em Florianópolis eu consigo lembrar dessa despedida. E essa despedida, ela se deu de uma maneira muito fotográfica, eu acho. Eu consigo lembrar eu na casa onde nós morávamos, eu visitando o meu quarto, eu visitando a cozinha, eu visitando a sala e olhando para aquilo. Eu não fotografava, né? Não era fotógrafo naquela idade. Mas eu já me percebi querendo fazer fotografia, querendo guardar a imagem daquelas coisas. Isso foi o que talvez me deu força depois para fazer a fotografia diária, né? Essa prática diária de guardar as coisas, de querer guardar o que eu vejo. Porque agora essas memórias que eu tenho da casa, elas já não são vívidas. Elas têm erros, assim, né? Que a memória ela não é tão precisa, talvez, quanto a fotografia, visualmente. E hoje é uma casa imaginada. O que não é um problema, também tem sua poesia. Mas eu queria ter feito foto. A verdade é essa, eu queria ter feito fotos daquela casa. Mas não fiz. Mas hoje eu posso fazer fotos das coisas todas. Isso me conforta. Então, em 2008, eu peguei uma câmera assim pela primeira vez, uma câmera com ajustes manuais.
o meu pai tinha uma câmera que estava muito ruim, assim. Aí começou a virar uma brincadeira entre os amigos que a câmera dele não funcionava para fotografar festa de aniversário, essas coisas. E aí ele ganhou uma câmera dos amigos, uma câmera bem legal, uma Lumix FZ8. E aí ele não se acostumou com aquela câmera, assim. Ele acabou não usando muito e deixou ela meio largada no armário. E ali eu vi uma oportunidade. Eu falei, opa, essa câmera aí, vamos ver o que dá, né? E aí eu peguei aquela câmera e, cara, a primeira vez que eu fotografei ali o teclado do computador, os negócios no meu quarto, ali eu já senti uma mágica, assim, cara, isso aqui, eu posso fazer isso, né? Pra sempre, por que eu vou parar aqui? E aí eu comecei a fotografar sem parar naquela época. E eu comecei a fotografar pelas flores. E eu trouxe aqui, essas são de fato as primeiras imagens que eu fiz, assim, pensando em fotografia. E eu coloquei aqui, né, flores tímidas como fui ou sou, porque era o mais fácil de fotografar na época, assim. Eu não tinha vergonha de fotografar as flores, elas não falavam nada de volta, ficava assim uma relação segura, sabe? E aí eu fotografava no quintal, fotografava nos parques, em Curitiba tem muito parque, né? E eu focava muito nisso, assim, nas flores. E aí eu trouxe algumas fotos, assim, que eu gostava muito na época, né? Que eu já comecei a postar meio que no Flickr ou no Orkut, o que estivesse disponível, eu já comecei a compartilhar minhas fotos. E essas fotos não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas tem, na verdade, né? Talvez não tenha de uma maneira direta quando a gente olha e compara, mas, poxa, faz parte da construção do meu olhar, de entender a minha relação com o mundo. Essa foi uma primeira foto que eu mandei para algum lugar e foi publicada, foi para uma revista que se chama Digital Photographer. E essa foto eu estava voltando do colégio, aí eu usei o casaco de uma amiga como fundo para fazer o plano de fundo dela. E aí usei essa FZ, eu acho que FZ8 ou FZ28, que depois o meu pai me deu uma câmera um pouco melhor, assim. E aí, quando eu recebi um e-mail dizendo que essa foto seria publicada na revista e todo dia ia na banca, né? Chegou. Até que um dia, enfim, rolou. E aí eu tenho um carinho até hoje muito grande por essa foto. Mesmo que ela não converse com o meu trabalho hoje, eu lembro daquela ansiedade de, caramba, eu vou poder mostrar uma foto que eu fiz para outras pessoas além dos meus amigos, né? Que acompanham minhas redes sociais. Ou o Orkut na época. E aí eu fui para um segundo passo, que eu entendi que eu gostava de fotografar pessoas. Mas aí tinha um problema, né? Fotografar pessoas, você tem que olhar a pessoa na cara, apontar a câmera, era muito difícil. E pô, como é que eu vou fazer um negócio que é tão difícil para mim? Que era muito tímido, eu ainda sou muito tímido, eu acho, mas muito menos do que era naquela época. E aí, de novo, eu pensei no caminho mais fácil, que era fotografar meus amigos no colégio, né? A gente já tinha uma intimidade. E a intimidade abre essas portas, né? Para chegar, fazer foto de perto. E aí, aquele macro das flores, eu parti pros olhos e tal, né? Então, tem muitas fotos dos meus amigos assim. É tudo amigo de colégio. A Larissa, o Jorge, o César ali no canto. Então, foi o meu primeiro passo para a fotografia que eu faço hoje, que é uma fotografia de gente, né? Eu gosto de fotografar gente ou vestígios humanos. Então, começou assim, começou pelo colégio, e naquela época eu já levava a câmera todo dia para o colégio, porque eu já estava viciado em fazer foto. E aí eu fazia foto de tudo, assim, tudo mesmo. Sala de aula, recreio. Aí teve uma vez que a Doraci, né, que era a freira do colégio, é um colégio católico, ela começou a desconfiar das fotos que eu fazia, assim, tipo, pô, o moleque traz a câmera todo dia. Deve estar fazendo alguma pesquisa aí, né? Vamos ver o que é. Aí chamou na direção, eu tive que apresentar o que eu estava fazendo e tal, mas eu acho que o colégio gostou. Aí eu comecei a fotografar também festa junina, essas coisas no colégio, mas já com liberdade. Eu acho que o colégio entendeu, não, ele está querendo virar fotógrafo. Tudo bem. E aí eu ganhei liberdade no colégio também, fotografava muita coisa, fotografava os passeios e tal. Isso da minha turma, né? E pra mim era muito bom, porque como eu era muito tímido, eu não gostava muito de participar de muitas coisas, como fotógrafo, eu encontrei uma coisa que eu posso fazer aqui, que eu sou parte disso também, mas eu não preciso ficar, sei lá, passeio de formatura, andar de caiaque, eu não queria fazer essas paradas. Mas fotografar era uma coisa que, pô, legal, eu tô num lugar aqui que eu me sinto seguro e fazendo uma coisa que eu amo. E eu posso fazer isso a todo momento.
esse lance de poder fazer isso a todo momento me cativava muito, assim, me cativa até hoje, né? Que a gente pode fazer fotografia o tempo inteiro, né? Tipo, agora, se eu quiser, dá pra fazer uma, ó, fiz do Marlon. E, enfim, esse sentimento já me conquistava nessa época, né? Do colégio. Isso é numa festa junina do colégio, né? Que eu comecei a fotografar também esses eventos. Já tem uma assinatura sua. Já? Você acha? Aí, além dos amigos no colégio, a minha própria família também era um tema das minhas fotografias, né? Que também eu tinha, enfim, facilidade de fotografar os meus irmãos, por exemplo. Eu tenho muitas fotos dos meus irmãos, né? Que o Naubert e o Marden são meus 2 irmãos. E aí foi uma época que eu fotografei muito eles, ali eu comecei a treinar retratos. Treinei muito retrato com os 2. E também a liberdade da intimidade. E essa intimidade eu fui entendendo com o tempo que eu não precisava da intimidade só com a minha família, ou só com os meus amigos do colégio. Eu podia levar isso para o mundo, assim, para as minhas séries, né? E trabalhar a intimidade de maneira real. Isso demandaria tempo, é uma coisa que a gente vai chegar nas séries que eu vou apresentar para vocês, mas eu comecei a entender com a minha família, que a intimidade abria muitas possibilidades. Morro de saudades, as fotos que não existiram, que é para falar desse momento em que eu comecei a pensar em tudo que eu não fotografei até aquele momento. Eu pensei, caramba, eu posso fotografar tudo agora. Pô, mas e tudo que eu não fiz? E tudo que eu não fotografei? E aí, sempre pensar sobre isso me causava um pingo de dor, assim. E me causa até hoje. Eu não consigo resolver isso. E eu já desisti de resolver, um pouquinho, sendo sincero. Porque eu acho que, tá aí, é uma coisa que faz parte de mim, é essa dor dessas saudades que... Pô, eu queria muito ter fotografado a minha bisavó, por exemplo. É uma coisa que me faz falta hoje. Mas não dá pra voltar no tempo, eu tenho as fotos dela ali, da família e tal, mas eu queria ter feito o retrato dela. Mas enfim, acontece. E aí morro de saudades das fotos que não existiram. É porque foi nesse momento que eu fotografava a minha família que eu começava a pensar nisso, né? Nessas saudades que passaram e eu não fotografei. E aí eu começo a minha primeira série de fato, que é fotografar a minha família no Pará. Eu viajava para visitá-los, né? E aí sempre que eu viajava, eu comecei a fazer fotos deles também para não perder mais memórias e a casa da minha avó e tal. E aí em 2012 eu comecei essa série, que eu faço até hoje, todas as vezes que eu vou visitar, né, minha família no Pará, e faço foto. Gente, agora que eu vou começar a apresentar mais as séries e tal, se vocês tiverem dúvidas, no meio da apresentação mesmo, eu peço que vocês perguntem. Dúvidas sobre as fotos, elas podem ser dúvidas conceituais, técnicas. Foi um pouquinho depois do colégio ou ainda era na época? Essa época, um pouco depois, eu estava saindo do colégio e ia para a faculdade. Tá? Essa foto é de 2012, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Mas foi antes, né? Isso foi nas férias ali antes de eu começar. Você já tinha bem claro essa questão das saudades. Para você já era bem... Ali eu já estava entendendo que, tipo, cara, eu vou... Com uma foto, né? Ou que eu ia encarar isso com a fotografia também na casa da minha avó. Aí essa foto da minha tia Neném e do cachorro da vizinha. Essa foto eles estavam... Eu estava no segundo andar da casa da minha avó, olhando para baixo, e eles estavam ali, né, vivendo a vida. Aí eu fiz assim, oh! Aí eles olharam. Aí eu tirei a foto deles. Foi assim que ela foi construída. E para falar desse trabalho, eu não vou apresentar as fotos, mas eu vou apresentar um vídeo que eu fiz com as minhas primas, isso muitos anos depois de eu ter produzido muita coisa. A gente sentou e viu as fotos juntos. Eu e minhas primas, e a gente conversou sobre elas. Esse vídeo ele foi gravado em Curitiba, tá? Uma vez as minhas primas foram me visitar em Curitiba, a gente dispôs todas as imagens e começou a conversar sobre elas. Não tinha roteiro. Vocês vão ver que as conversas têm horas engraçadas e umas horas muito tristes, mas isso não foi planejado, simplesmente aconteceu daquele jeito. Uma menina na janela da sua avó. Uma menina na janela da sua avó. Beleza. E o que ela faz você pensar? O que você pensa quando vê essa foto?
eu penso no meu pai e no meu avô. Por quê? Porque é um lugar que eu tô olhando que eles estão agora, né? Tá olhando pro céu. Tô. E eu sei que eu tô olhando pro céu aí. O que você pensa quando vê essa foto? Eu penso voltar no tempo. Se você pudesse, voltava no tempo? Voltar. Aí você vivia tudo de novo. Aí depois você ia voltar no tempo de novo. Aí a gente ia ficar sempre no mesmo tempo. É igual os Vingadores. Quem colocou o pintinho? Vovó Vera às vezes. Mas às vezes é a Toia que fala que é eu. Ela tem o prazer de abrir a boca e falar que fui eu. Mas tu gosta da Toy? Gosto, né? Fazer igual a gente. Tem ciúme da Toia? Tem ciúme da Toya? Tinha, Melvin, não tenho mais. Tu jura? Juro. Eu tinha, ué. O Murilo também tinha. Não, ele ainda tem. Porque ela é a neta mais nova da vovó velha. É. Pra mim tanto faz, tanto fez. Então tá. Acho que vou te mostrar umas fotos da Toy aqui. E eu vou ter que falar o que eu acho da foto? Uhum. Tá. Uma, Melvin, uma. Dá um título então, tu. Um título para essa foto. Deixa eu ver. Tá muito gordinha, né? Deixa eu ver. Ah, uma bebê pensativa. Uma bebê pensativa. E o que você sente quando olha pra essa foto? Vontade de abraçar ela. Ai, mas eu não sinto mais ciúme. Mas eu não falei nada. Mas fala o que tu sente. É o meu lugar preferido no mundo. De todos que eu já fui. Até daqui? Até do que aqui. É por isso que eu fotografo. Lógico, é cheio de pedrinha. E eu sinto saudade. Meu amigo chora. Não consigo. Jennifer traz uma água que o meu tá chorando. Por que vocês brigam? Ah, porque às vezes elas são muito chatas. Às vezes eu que sou chata. E elas são boas. Quem é mais chato, geralmente? De nós três, É. eu acho que essa daqui da ponta Duda. Por quê? Ah, porque ela é a mais revoltada. Por que você acha que a Duda é revoltada? Porque ela é, ué. Sempre foi. Sempre. Até hoje. E olha que essa foto é antiga, né? Poderia ter mudado, mas não mudou não. Se você pudesse ir pra um lugar agora, pra onde você ia? Eu acho que eu ia querer encontrar meu pai. Você acha que saudade é um sentimento bom ou é um sentimento ruim?
você também. É isso? Obrigado. Bom, esse vídeo eu gravei em Curitiba, como eu falei com vocês, com as minhas primas, né? É um vídeo que não é roteirizado e, de certa maneira, depois de pronto, eu me senti um pouco culpado pelos temas que o vídeo alcançou, que são temas que eu não queria alcançar, sendo bem honesto. Eu perguntei para as minhas primas se você pudesse ir para um lugar, onde você iria? A Duda, que ela aparece no vídeo, ela é a última a responder essa pergunta. A Yasmin respondeu que queria ir para São Paulo, encontrar algum artista que ela gosta. A Raellen respondeu que queria ir para a Coreia, encontrar alguma coisa de... não sei. E a Duda é a última que responde, ela alcança o tema do pai, que, enfim, é um tema delicado, mas conscientemente eu não queria alcançar esse lugar. A pergunta, ela foi realmente pensando num lugar, né? E não num lugar de tanta saudade, como eu sei que é para Duda. Enfim, tem uma história bastante trágica com a perda do pai, e eu entendo que isso está presente na vida dela de todos os jeitos. Ela é a chata, né? Que a Yasmin fala, que ela não sabe porque ela é tão chata, mas a Duda carregava muito disso. E aí, ter feito esse vídeo me fez entender que conversar com as pessoas que são parte daquela fotografia mudava as fotografias e mudava até a minha interpretação das fotografias que eu faço. Eu não sabia que a Yasmin estava olhando para o céu, quando ela olha para o céu. Eu achei que ela estava olhando para uma lâmpada, mas ela fala, não, eu estou olhando para o meu pai e para o meu avô. Isso muda totalmente aquela fotografia para mim. Hoje eu tenho essa fotografia impressa e eu entendo que a Yasmin olha para o céu, mas eu não sabia disso. Ela me diz isso. E aí, isso mudou muito a minha relação com a fotografia como um todo e a minha relação com essa série também. E aí, esse recorte, né? É um dos recortes da série 913. Eu já recortei ela de muitas maneiras. Quando eu comecei a fotografar, eu expus na casa da minha avó, por exemplo, né? Aqui meus primos ajudando a montar. A gente montou por toda a casa essa exposição para que eles pudessem ver essa exposição. E eu queria que eles entendessem o que eu faço. Porque eu estava fotografando toda hora, eu queria que eles vissem o que era aquilo, né? O que resulta. E aí eu fiz essa exposição na casa dela. Isso em 2013 ou 2014. Por que fazer na casa? Porque assim, a gente faz a foto no território e depois a gente não devolve essa imagem para esse território. Aqui é um lugar delicado, é um lugar familiar. Eu também tive a oportunidade de fazer uma fotografia da minha família quando eu voltei. A gente estava passando por uma situação de luto também. Só que eu ainda não tive a oportunidade de devolver essa fotografia para esse território. E aí eu queria entender qual que é a importância disso, por que você pensou em devolver esse território? Eu queria que as pessoas que fazem parte dessa fotografia, porque todo retrato é uma colaboração, né? Assim, as fotos são o que são, uma parte pelo que eu faço, mas uma parte pela colaboração de quem está do outro lado, naquela interação. E eu queria que eles tivessem essa devolutiva direta, de ver as imagens em tamanho grande, impressas de um jeito legal. E eu fiz na casa da minha avó, além disso, porque é um lugar de passagem, sempre está cheio de gente. Desculpa, você já tinha tido aquela experiência do vídeo? De mostrar... Isso é anterior ao vídeo, bem anterior, muitos anos antes do vídeo. E lá na casa da minha avó tem muita gente. Tem gente que eu nem sei quem é. Eu sempre pergunto, vó, quem que é? Eu não sei quem. É mais movimentado que muita galeria por aí, viu? Casa da minha avó. Até vale a pena levar umas ações pra lá. Sempre tem muita gente. E aí, enfim, a primeira exposição da série 913 foi na casa dela. 913 é o número da casa da minha avó. E eram meus números preferidos, né? E aí eu não sabia por quê. Cara, eu adoro esses números, eu sempre usava. Aí um dia na frente da casa da minha avó eu falei, é isso, é daí que vem a minha paixão, né? Tipo, mais uma vez pela saudade, provavelmente. Aqui foi a primeira vez que eu apresentei esse vídeo aqui, que eu trouxe para vocês, esse vídeo de 2019, e essas imagens são de 2019, lá na Lovely House. Aqui foi a primeira exposição dele lá em Curitiba, foi na Galeria Ponto de Fuga, e a gente montou com monóculos, então as pessoas iam vendo as fotos e o áudio ficava num fone de ouvido.
Então as pessoas elas iam descobrindo a relação das conversas com as fotos, da maneira que elas quisessem. Mas claro, algumas relações eram mais óbvias, né? Como a foto da Yasmin, por exemplo, que ela olha para cima. E aqui, para mim, foi uma alegria imensurável quando eu consegui que essa exposição ela acontecesse no Museu do Estado do Pará, em 2020. Isso aconteceu pelo Prêmio Diário Contemporâneo, né, que é um prêmio de fotografia. E aí as fotos ficavam expostas e o som no ambiente, né? E aí levei minha avó, minhas tias, todo mundo para eles... Olha o que a gente fez juntos, né? Tipo, é isso que a gente tá fazendo. E aí as minhas primas já eram mais velhas um pouco, e aí elas ouvindo os áudios ali e tal, foi muito engraçado, que elas estavam, meu Deus, o que você fez? Essa parte você fala, a gente, né? Você constrói sempre a sua fotografia. Essa construção é totalmente coletiva, assim como tudo que a gente faz, eu acho, né? A gente tem que entender que a gente é um lado e o outro lado é parte do processo. E, enfim, aí tá toda a minha família aqui, minha avó, minhas primas, a minha tia Neném, aquela que olha pra cima com o cachorro. E é isso aí. Eu trouxe um pouco dos exemplos dos fins, né, para mostrar que a gente pode fazer vários recortes dentro das nossas séries, de diversas maneiras. Às vezes é com vídeo, às vezes é com áudio, monóculo, esse aqui era com quadros e som ambiente. A gente pode pensar maneiras, né, de comunicar aquilo, de mostrar aquele material. Vocês têm alguma dúvida sobre a série com a minha família antes de eu passar para a próxima? Fiquem bem à vontade. Eu sempre que agora nesse final você fala de duas coisas, assim, primeiro que eu poderia ter trabalhado no Guerra dele no Pará, que tem uma ideia dessa questão de família muito mais abrangente, muito mais acolhedora, e a segunda é que você me fez lembrar de Jacquard, que é essa coisa do sensorial, quando ela sai dos bichos e entra num outro processo, que agora me fugiu o nome, mas assim, sabe, de você colocar sacos no vidro de água e concha e, sabe, isso me desdobrou, assim. Sim, eu acho muito legal pensar o sensorial e como cada tipo de exposição ou recorte vai alcançar as pessoas. Que você falou do fone, né? Vira uma coisa íntima em que você tá ali com o monóculo e o fone, enquanto no som ambiente vira quase uma coisa de conversas que acontecem num lugar que você tá e é mais amplo e você olha para as coisas e você se perde. Pensar nisso eu acho muito legal também. E eu tento fazer isso mais no meu trabalho hoje. Eu fiquei num hiato muito grande de só produzir para o digital e parar de pensar essas coisas, mas eu quero voltar, dar passo para trás quando eu pensava mais. Pelo grau que a gente está saindo de si, tudo, ainda mais assim, pessoas que têm alguns desdobramentos de TDAH, autismo, etc. E outras coisitas mais, eu acho que essa volta, esse acolhimento, esse... né, Muito importante, sim, concordo. Mais alguém, gente? Eu tenho um ponto. Diga, Matheus. Nessa série da família, eu sei que tem uma foto muito específica, que é a da piscina. Não sei se são seus primos. É, o Mikael. Isso. E aí eu queria entender pra você como essa foto nasceu pra você naquele momento e eu sei o resultado dela, que ela se tornou e a gente se encontra mais ou menos nesse período. Tá, essa foto é uma foto que eu não trouxe aqui, eu acho que não tá no vídeo. É uma foto de um primo meu, fotógrafo do segundo andar da casa da minha avó de novo, e ele tá na piscina. Esse tipo de fotografia era muito comum na casa da minha avó há 12 anos atrás, em que as crianças brincavam muito no quintal. E que bom que eu fotografei isso, porque hoje não tem mais. Hoje eles não brincam mais no quintal, eles ficam no celular a maior parte do tempo, meus primos menores, né? E a gente não tem mais aquele convívio no pátio. Mas essa foto, junto com tantas outras, mostra uma vida que aconteceu naquele pátio, que hoje a gente já não tem mais, mas eu tenho muito carinho por tudo isso que aconteceu e eu me sentia um espectador privilegiado quando eu estava com a câmera na mão e podia registrar. E essas fotos que eu mostrei para vocês da exposição que eu fiz na casa da minha avó, muitas seguem lá e minha avó tem muitas fotos, e meus primos também, de quadros que eu entrego para que eles possam decorar os espaços com essas memórias. Porque eu quero que essas memórias fiquem próximas deles também, não só no meu acervo, né? Então, na casa da minha avó, ainda hoje tem muitas imagens desses momentos que eu sei que quando a gente olha, todo mundo sente saudade daquela dinâmica que já existiu, né? Mas, enfim, agora a gente tem guardado em fotografia também.
E essa foto que o Matheus menciona, eu ganhei o prêmio Canon em 2016 com ela, que me deu uma câmera nova, foi uma foto muito importante para mim por causa disso também. E o mesmo vale para aquela primeira foto, né? Essa aqui, que foi o prêmio de 2013, que eu também ganhei uma câmera da Canon e também foi muito importante para mim para, né, continuar fazendo o meu trabalho. Queria que você falasse um pouco do seu lugar, porque aparentemente você é a pessoa que visita a família e consegue olhar quase que de fora, assim, que é um lugar muito bom para o fotógrafo, né? Quando você consegue chegar num lugar e conseguir olhar algo que para as pessoas é cotidiano, mas para você é muito especial porque você não habita. Isso é uma coisa. E outra é sobre o tratamento, porque dá para ver muito que é você, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as decisões do tratamento das imagens, porque isso dá a cara das imagens. Primeiro sobre a minha relação com a minha família, eu saí muito cedo, né? E voltava a visitar os meus primos e tal, como o primo distante. O primo Melvin tá chegando e tal, e aí tratava a nossa família com maior cortesia, assim, estão chegando, bará, bará, bará. E quando eu comecei a ficar com a câmera na mão, aí eles me acham bem estranho até hoje, assim. Porque eu tô fotografando toda hora, eu tô fotografando tudo e muita coisa, mas eles abraçam isso. Eles não acham ruim, não é uma coisa negativa. É tipo, lá vai, olha o que o Melvin tá fotografando, tipo, nada a ver, sabe? E aí essa relação com a minha família se deu muito desse jeito, mas também de uma maneira muito orgânica, eu acho. Eu nunca me senti distante deles. Tanto que eu consigo conversar com os meus primos de uma maneira muito natural, né? A gente fala sobre qualquer coisa, com a minha avó também. E aí a relação com a minha família materna sempre foi assim, né? É o estranhinho ali que fica produzindo fotos. Já com a minha família paterna, aí eu acho que eu errei de novo. Eu postei sobre isso no Instagram algum tempo atrás. Eu fotografei tanto a casa da minha avó, onde eu cresci, né? Que eu cresci muito mais na casa da minha avó. Mas por que eu não fotografei minha avó por parte de pai, né? A Juíto Altamira. E eu me dei conta disso quando a minha avó já estava muito adoecida, né? Eu tenho uma foto dela, assim, que é, poxa, uma foto dela na cama já e tal. E aí, quando eu cheguei nesse assunto, assim, de... Cara, beleza, eu consertei uma questão que eu tinha, que era a falta de memórias na casa da minha avó, onde eu cresci. Mas por que a minha avó, que, poxa, eu também tenho contato, nunca foi uma coisa ruim, assim, por que eu não fotografei, né? Eu tinha menos intimidade um pouco com a parte da família do meu pai, mas nada acentuado, assim, seria tranquilo eu ter feito essas fotos. Mas não fiz, assim, e quando eu entendi isso, eu achava que era muito tarde. Minha avó faleceu, enfim, pouco tempo depois dessa última foto que eu tenho dela. E aí, agora, a última vez que eu fui em Belém, eu pensei, é tarde, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu peguei as fotos que a vovó guardava, ela guardava fotos 3x4 de todo mundo da família, assim, ela tinha de todo mundo mesmo, ela tinha uma caixa, assim, com um monte de foto e um monte de anotação. E essa avó, a minha avó Altamira, ela era apaixonada por fotografia também, ela tinha a câmerinha dela. Aí minha tia me deu a câmera de presente, né, porque eu sou o único neto que é fotógrafo. Aí aquilo me arrasou, assim, pô, o que eu fiz de novo, né? Por que eu não fiz essa série e tal? E aí a saudade me pegou mais uma vez, né, na vida. E aí eu juntei aqueles arquivos da minha avó, juntei tudinho, digitalizei, coloquei os DPI lá, nem que demore um dia, eu vou pegar até o grão dessa foto aqui. E aí eu tenho digitalizado esse material e eu quero trabalhar com ele, eu quero trabalhar com a memória que a minha avó deixou. São fotografias que eu não tirei, mas ela tirou, é uma fotografia que ela fez, né, que ela tem guardado também. E aí é isso, é uma série do outro lado da família, que é uma relação diferente do que a relação que eu tinha com a minha família materna ali. Mas existe e ela também merece, eu acho, ganhar fotografia, né? Eu acho que a fotografia que eu faço ou penso, ela é uma fotografia muito de prestigiar as memórias. E eu acho que a fotografia exerce muitas funções, mas a fotografia que eu busco caminha para esse lado, sabe? E sobre tratamento de imagem, cara, não sei nem o que te dizer.
eu já fiz tanta coisa, já mudei tanto, mas eu acho que eu ainda consigo manter alguma linha, assim. Mas eu tô sempre descontente, tipo, agora eu tô contente, mas eu sei que daqui a um mês eu vou estar, não gosto, eu vou ter que procurar outra coisa e mudar um pouco meus processos. Mas eu tento manter uma linha para não perder o que eu já fiz até agora e ainda tentar uma linearidade. Mas eu tô sempre descontente, sendo bem honesto, assim, toda hora eu tô, tipo, eu preciso fazer alguma coisa com tratamento que não tá bom. Eu tenho essa neura na minha cabeça, sabe? Agora eu vou para uma segunda série, que é uma série que eu também comecei em 2012. A série da família eu comecei um pouco antes da faculdade. A série Circenses eu comecei na faculdade, quando eu já estava fazendo de jornalismo. Eu precisava encontrar um tema para a matéria de fotojornalismo, né? Eu escolhi circo, eu vou falar com um pouco mais de sinceridade hoje do que eu falava há 2 anos atrás. Porque é meio roubado, era meio fácil, assim. Eu pensei, cara, aí tá resolvido. Tipo, tem muita cor, tem muita coisa bonita, eu vou nesse tema. Inicialmente, meu primeiro pensamento provavelmente foi esse, porque eu precisava desse tema. Pensando em como eu vou produzir muita coisa muito rápido. Mas a partir do momento que eu entrei num circo pela primeira vez, essa ideia sumiu, assim, sumiu de verdade, ela dissipou, não era mais por isso. Eu fui abraçado de uma maneira pelo Circo Dentinho, que foi o primeiro circo que eu fotografei, pela Pamela e pelo Eliseu, que ali eu comecei a entender que a minha noção de família, ela precisava ser expandida, eu precisava entender a minha relação com as pessoas além da minha relação com a minha família. Poxa, eu posso criar uma relação com seres humanos que se aproxima da intimidade familiar, né? E ali no Circo Dentinho, eu fui uma vez, fui 2 vezes, eu ficava lá muito tempo e a gente começou a criar um vínculo de saudade. Eu começava a sentir saudade de voltar lá. Eu pensava, cara, esse sentimento é muito importante para mim, esse sentimento me motiva a viver a vida, a encontrar as pessoas, a viver as coisas, a estar aqui em São Paulo, viajar para São Paulo, andar no centro com Everton, sei que eu vou sentir falta disso depois e eu vou querer voltar. E aí no circo, a gente tinha isso, tinha esse convívio mais íntimo. E eu vou apresentar a série Circenses, assim como eu apresentei a série 913, por um recorte. E esse recorte vai ser por um livro, não por um vídeo, que é o livro Circo Não É um Lugar. E o livro ele tem esse título, Circo Não É um Lugar, é um título que eu cheguei na pandemia, enquanto eu fotografava o circo na pandemia. E o que era o circo Zanchettini, né? Outro circo, uma outra família que eu conheci em 2017 e fotografei desde então. Não podia ter espetáculo e eles colocaram o circo numa fazenda, só para deixar montado, não deixar nada estragar. E naquela fazenda, gente, eles apresentavam, eles viviam uma vida que eles levavam para o espetáculo, mas era para ninguém. Mas não era para ninguém, era para eles mesmos. Eu entendi que ser circense não era aquela ideia que eu tinha do espetáculo, de uma coisa comercial. Era um jeito que eles viviam a vida e eles faziam isso durante a pandemia. Isso eu fiquei assim, abismado quando eu vi. Eu falei, caramba, eu tô vendo um circo acontecer sem plateia, simplesmente porque eles querem fazer circo, eles vivem a fazer circo. E ali eu entendi que circo não é um lugar. E a Edilamar me falou essa frase em algum momento, né? Que circo não é um lugar. A Edilamar é uma das matriarcas do Circo Zanchettini. E ela me fez entender que circo era um espírito, sim, digamos, né? Um entendimento de vida, um jeito de viver e olhar para o mundo. E mais uma vez eu misturei diálogos. Todas as conversas que vocês verem aqui são conversas com amigos de circo. Aqui o Tony, que foi o primeiro artista de circo que a gente viu nascer, né? A gente deu uma roupa de palhaço para ele, de presente. E quando a gente foi no espetáculo e viu ele usando aquela roupa de palhaço que a gente deu, emoção sem fim. Eu nasci no circo. Sério? No circo? Eu perguntei. Não no circo, né, Melvin? No hospital. Mas nasci e fui parar no circo. Foi uma conversa com o André ou com o Bruno? Com o Bruno, talvez. E, enfim, fala sobre... Afinal, o circo não é um lugar, né? Exato.
E na edição a gente estava em dúvida, por exemplo, se a gente colocava né Melvin ou só né, para inserir meu nome ou não. Aí eu pensei, cara, vamos colocar meu nome, que a gente se trata pelo nome. Eu não sou um repórter fazendo uma reportagem. Poxa, a gente conversa, eles sabem meu nome, eu sei o nome deles, então vamos inserir isso também. E a gente só não inseriu o nome deles pra gente deixar uma coisa um pouco mais impessoal nas conversas, pra ser uma conversa assim, essas frases são sobre circo faladas por circenses, mas sem identificar quem, e a gente tentar a brincadeira com eles de lembrar quem falou essas coisas. Aqui é o Tony brincando pelos arredores da lona. No circo a gente fica perambulando. O circo todo é um quintal, na verdade. Aqui é o Tony e a Andressa. Esse dia eu separei para fazer retratos dos artistas, né? Eu montei um octabox lá e estava fazendo retrato. Nada estava prestando. E aí isso era entre retratos. As coisas acontecendo enquanto eu não fazia retratos. Essa foi a melhor foto que eu fiz no dia, eu acho. A que eu mais gosto, pelo menos. Isso me leva a uma outra coisa, né? Ao lance do planejamento. Muitas vezes eu planejo muitas coisas e muitas vezes a vida me prova que os meus planos não são tão bons assim e que, vai ter coisa melhor. Isso é muito bom. Eu não deixo de planejar, porque eu sou um pouco metódico para algumas coisas muitas vezes, mas eu não tenho resistência nenhuma às coisas que as pessoas dizem, ao que a vida tem para dizer. Se o retratado me dizer, Melvin, será que a gente não faz assim? Eu vou seguir, eu não quero segurar nenhum orgulho do que eu pensei sobre aquela imagem. Eu quero deixar aquilo aberto, e pode ser aberto para absolutamente qualquer pessoa me dizer, será que você não faz assim ou não faz assado? Porque, de verdade, eu acho que coisas maravilhosas vêm quando a gente não está fechado a uma ideia, assim. Se eu tivesse fechado a ideia dos retratos, eu não teria tentado só fotografar o que acontecia. O que acontecia era muito melhor que os meus retratos, eu não vou mostrar para vocês, mas vocês concordariam. Essa é a roupa que a gente deu pro Tony, de presente. Essa aqui. Aqui o Jordan. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer imagem também, podem... É no Paraná? É no Paraná. E a gente ia para várias cidades no Paraná, percorrendo, procurando, né? Tá sempre junto com eles e sempre passando alguns dias, né? A gente ia e passava 4 dias, 5 dias. Esse é um tipo de foto que ela é espontânea, mas é a foto que você sabe o que vai acontecer. Fotografei no circo por 7 anos direto, agora um pouco menos, porque eles estão muito longe, mas eu quero retornar. Então eu sabia o que acontecia em cada momento, né? Eu sabia que nesse momento o Bruno sempre desce pronto pro espetáculo. Eu vi um dia, não fotografei, mas eu nem pedi para voltar. Eu sabia que no outro dia ia ter de novo e fiz a foto. É muito bom quando você fotografa muito tempo uma mesma coisa e você começa a entender a dinâmica daquele lugar e você se prepara para algumas fotografias. Eu gosto disso demais. Tem uma foto da minha avó, a última do vídeo, que ela passa um café de um lado pro outro, é uma foto de momento. Mas ela passava o café todo dia. Então, eu sabia que em algum momento ele ia passar o café de novo, né? E aí é porque eu conheço a minha avó, eu sei a dinâmica daquela vida. E aí fotografar o circo por muitos anos me ajuda nisso. Eu sei como é o trejeito das pessoas, onde elas vão, onde elas se concentram. Isso ajuda muito, né? E essa foto, ela tem uma questão engraçada, que eu amo ela, mas o pessoal do circo sempre fala a mesma coisa, que é esse saco de batata. Eles falam, mas esse saco de batata você podia ter tirado, né? Que esse saco aqui... Gente, eu nem vi na hora esse saco de batata, mas eles falam, você gosta, né, do nosso porcaria. Esse é o Bruno, foi meu primeiro contato no Circos Zanquetin, a primeira pessoa com quem eu conversei. E quando eu conversei com o Bruno, eu entendi que dali pra frente a gente ficou muito próximo muito rápido, né? Em um dia a gente já estava muito amigo. Hoje ele mora em Dubai, trabalha num circo em Dubai, mas a gente conversa até hoje e tal. E essa foto é engraçada porque ela é muito antiga, hoje ele é bombadaço, ele nem se reconhece nessa foto mais. Aqui o Jordan de novo, na frente da cabine de fichas lá. Essa é a Thalita, uma amigona nossa. Tem pouquíssima foto dela. E é engraçado que tem pessoas que a gente é muito próximo e tem pouca foto. A Thalita é uma delas. A gente é muito próximo, mas tem raríssimas fotos da Thalita. Melvin, até os meus 6 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa casa. Essa frase eu tenho certeza absoluta que é do Bruno. Porque a primeira vez que o Bruno foi na minha casa lá em Curitiba,
estava jogando jogo de tabuleiro e tal. Eu e Jenny, a gente é muito fã de jogo de tabuleiro, né? A gente coleciona. E a gente arrasta todo mundo que é possível para isso. E os circenses não é diferente. A gente leva pro circo e leva eles lá para casa para jogar. Aí o Bruno tava lá em casa e o Bruno, cara, ele tava lá em casa, ele não tirava a mochila. Só o Bruno, tira a mochila, relaxa. Tá, beleza. Aí quando você viu, ele tava com a mochila de novo. Tipo, parece que ele tava sempre pronto pra ir embora, né? Aí uma hora eu falei, Bruno, não, relaxa, você pode até dormir aqui, tipo, dorme aí hoje. Aí ele confessou que ele nunca tinha dormido fora de casa e que até os 6 anos de idade, meu, eu nunca tinha nem saído, né? Tipo, nunca tinha entrado numa casa, só conhecia o circo. Então ele tava num momento ali de descobrir outras coisas também, né? A gente conheceu o Bruno muito novo, ele tinha o quê, 20 anos, talvez? Um pouco, por aí, uns 19, 20 anos. E ele dormiu lá em casa, foi a primeira vez que ele dormiu ali na casa de alguém, fora do circo, na casa de alguém. E aí essa frase surgiu dele, essa eu tenho certeza que é dele, porque eu lembro do momento, né? Isso foi durante a pandemia, que eu falei que eles ficaram numa fazenda, e eu vi que o Jordano tava jogando tipo um Minecraft, assim. Aí eu fui ver a tela, o que ele tava fazendo no Minecraft. Se vocês verem com detalhe, é um circo lá, ó. Então ele construiu um circo digital, entendeu? E isso pra mim foi muito simbólico, ver na pandemia ele criando um circo dentro do celular, tamanha paixão que ele tem, né? Pela atmosfera circense, assim. Casa é uma gaiola, e aí tem essa foto do Jorginho, que é irmão do Bruno, dentro do carro do pai dele, que é outra foto que, assim, eu sei que esse carro é do pai do Jorge, é um carro que, tipo, sempre acontecia alguma coisa ali, mas nunca com esse vidro do jeito que tava, assim, que cria um certo ar de mistério, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E aí eu fiz essa foto, acho que em Campo Largo, uma cidade bem próxima de Curitiba, numa noite fria. E essa dupla de fotos, eu acho que é uma das minhas preferidas do circo. Quando eu cheguei no circo de noite, tinha essa piscina na frente do trailer. Eu já tinha gostado disso de cara, assim. Eu pensei, putz, isso é uma cena muito bonita. Mas eu sentia a falta de alguém ali. E não tinha ninguém. Aí o espetáculo aconteceu e depois do espetáculo, essa foto ela é posada, né? Ela foi uma foto que eu pedi pro Bruno e pedi pra Thalita posar um pouquinho pra mim ali. E essa é uma parada que a Thalita sempre fala pra gente, né? Pô, entrei naquela noite fria e você escolheu a foto do Bruno. Obrigado. Mas, enfim, a gente fez uma sessão ali de fotos diversas com eles. E eu gosto de pensar a dinâmica dessa foto, porque, assim, eles não toparam fazer essa foto porque eu sou um jornalista, um documentarista ou qualquer coisa. Pô, a gente é amigo, né? A gente se ajuda, a gente faz as coisas uns pros outros, pela amizade. E isso eu valorizo demais. Essa foto ter acontecido por essa relação existir, não por uma outra coisa um pouco mais formal e burocrática. Então, o Bruno muito gentilmente posou para mim nessa foto, numa madrugada que estava fria. Depois, eu ia falar, entramos na piscina todos juntos, mas é mentira, a Jane já tá me olhando torto. Porque ela entrou na piscina com o pessoal, eu não gosto muito de água gelada. E aí, enfim, mas eu fotografei o tempo inteiro. Achei legal que você meio que incluiu no céu, né? Fala do céu e aí você... Com céu de lona. E eu adoro essa foto porque tem umas luzes amarelas, umas luzes brancas, uns bocal sem luz. E eu adoro essa imperfeição, assim, de como é a vida, né? Ela não é uma coisa linear, não é uma coisa óbvia. E uma exposição do Carlos Moreira aqui em São Paulo me marcou muito em 2020, que se chamava Wrong So Well. Foi a última exposição, acho, do Carlos em vida, no Espaço Porto Seguro. E esse título, Wrong So Well, vem de uma anotação do Carlos que ele tinha num caderno, uma anotação que ele fez em inglês mesmo, que em tradução direta dizia: eu gosto quando você acerta, mas eu amo mesmo quando você erra tão bem. E esse apego ao erro e ao imperfeito, eu tento trazer muito no meu trabalho também. Aquele saco de batata que poderia ser um problema que eles apontaram, eu já vejo como uma coisa, pô, que legal que tem um saco de batata e não fica uma foto tão montada ou tão óbvia. Esses elementos que escapam da montagem me agradam.
né? Então me agrada ter, por exemplo, uma luz faltante ali, ou uma de cada cor e tal, e as coisas meio jogadas. Apesar do Bruno ter posado, eu não arrumei nada o ambiente, ele tá do jeito que tava. Mas eu também não me proíbo não, viu? Se tiver uma coisa que eu queira tirar porque chama muita atenção, eu tiro. Não tento levar as coisas como regra, né? Só uma dúvida. Você tira no momento da foto ou você chega a tirar também em edição? Parece que você ainda não configurou o iMessage. Geralmente eu tiro antes. Muito raramente eu tiro na pós, mas eu também não tenho problema nenhum se precisar fazer isso. Se não for uma foto com cunho jornalístico, que é para uma matéria ou para uma coisa documental, que a gente tem ali uma ética a seguir, essas fotos eu vejo como memórias, né? E uma coisa muito mais pro autoral do que uma coisa que tem ali uma dívida com a verdade a ponto de eu não poder tirar um elemento. Se tiver um cantinho de alguma coisa que eu acho que não vai me fazer falta e que está atrapalhando a imagem, eu tiro. Mas é raro, eu não faço muito, eu faço bem pouco, até porque quando eu faço meio mal, eu tenho que ficar chutando para fazer de um jeito legal, sabe? Não é uma coisa que eu estudei muito para fazer. Dessas fotos do circo, provavelmente nenhuma tem remoção de elemento. Das fotografias de rua, eu acho que talvez seja onde mais eu faço alguma coisa. O Jordan, durante a pandemia também, era nesse lugar que eles estavam. Chegamos sabendo que vamos embora e vamos embora sabendo que um dia podemos voltar. Essa foto a gente entrou em dúvida se entrava ou não no livro, eu conversei com o pessoal do circo também, porque assim, não é muito aconselhável uma criança pilotar uma moto com o pai de braços abertos, né? Mas chegamos à conclusão que é uma fazenda, o Detran não vai chegar lá e é isso, a gente publicou ela e é uma foto que ela se relaciona muito bem com a frase, a gente achou, né? Que é uma frase que fala sobre circo, essencialmente, mas também é sobre a vida, né? E tudo ali, na verdade, a gente pode fazer analogias com a vida ou coisas além do circo. Então chegamos numa cidade, obviamente, sabendo que vamos embora e vamos embora sabendo que um dia podemos voltar. Acho muito bonito uma foto que eles estão juntos, abraçados. Ah, os três. Eles têm essa foto no trailer deles também. Assim como a minha família tem as fotos na casa da minha avó, por exemplo, os meus primos têm também, os circenses têm muitas fotos, né? Eles têm fotos penduradas por todo o canto. E aí o livro, ele acabava aqui. Aí quando a gente tinha a edição final do livro, eu me dei conta de um problema gigante. Que é, lembra que eu falei pra vocês que tem muita gente que a gente é amigo, é próximo, mas tem pouca foto, como é a Thalita. O André é outro. O André é o meu amigo mais próximo de circo, assim. Que a gente mais convive, mais vai lá em casa até hoje. Foi pra Belém com a gente de carro, conheceu minha família, a gente, enfim, viajou junto, a gente é muito próximo. E eu fechei o livro e não tinha nenhuma foto dele. Aí eu pensei, não, assim, precisa ter, porque eu quero que ele tenha uma foto dele. Isso, pra mim, vale mais do que a narrativa, mas vale, assim, 1 milhão mais do que a narrativa ter, assim como tem a da Thalita, tinha que ter do André, porque, poxa, a gente é muito amigo, eu sei que ele não ia me dizer, mas ele ia ficar um pouco decepcionado, tipo, pô, não tenho minha. Ele ia falar em tom de brincadeira, né, mas ele ia falar, ele ia sentir de verdade. Aí, conversando com os editores, a gente escolheu colocar a foto do André por último e pegando a página dupla, assim, né? E eu até falei pra eles, eu tenho certeza absoluta que quando eu mostrar esse livro pro André, a gente vai ver junto, vai chegar aqui no final e ele vai dizer, pô, não tem nenhuma minha, né? Podia ter. E ele fala isso. E tem a foto dele depois, né? Que tipo, não tem, então toma. A gente conseguiu encaixar de uma maneira que ele tá com as clavas no começo e tem analogia com a vida. A primeira foto do livro é um recém-nascido, né? Que é o Tony. E tem uma brincadeira com a evolução da vida que como se fosse o André, aquela mesma criança. Não é, mas simbolicamente é. E aí o André fecha o livro. E é isso, o circo não é um lugar, um recorte que a gente transformou em livro, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre o circo também, agora eu vou mostrar mais alguma coisinha dele, eu acho, da série, né? Aqui outros desdobramentos da série Circenses, né? Uma exposição que a gente fez em Lona, lá na Ópera de Arame.
E aí fizemos uma apresentação de circo para o público que foi na abertura, apresentação do Circo Zanquetin, e são as fotos deles, né, nos panos, assim. E agora eu trouxe mais uma sériezinha. Aí eu trouxe a série Bragança. No circo foi a primeira vez que eu entendi que a dinâmica da intimidade, ela não precisava estar atrelada à família, aos amigos que eu já conhecia. Ela podia se expandir para outras relações ou coisas novas, né? Eu comecei a fotografar a Marujada de Bragança, que é uma procissão religiosa que acontece no Nordeste do Pará. Eu fotografei em 2017 essa procissão a primeira vez. E quando eu fotografei, por acaso na rua eu conheci a Dona Cota e o João, que são os dois dessa imagem. E ali nasceu uma relação espontânea, assim, inexplicável, assim. A gente ficou próximo, conversou, tinha carinho. Eu e Jenny, a gente estava próximo deles em muito pouco tempo, né? E aí, naquele mesmo dia, a Dona... Oh, muito obrigado. A Dona Cota falou que a gente podia dormir lá, se a gente quisesse, na casa dela. E a gente foi. E dali pra frente a gente começou a conviver. Outras vezes que a gente foi em Bragança para a Marujada, a gente só ficava na casa dela, né? Conseguimos levá-la para Curitiba, então ela foi viajar para conhecer a nossa casa, conhecer minha família. Junto com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente juntou a família dela. A gente foi todo mundo para uma praia lá no Pará, pra gente curtir junto também. E ali a gente começou uma dinâmica muito familiar. E eu confesso que a primeira vez que eu juntei a minha mãe e a Dona Cota, eu pensei, será que a minha mãe vai ficar com ciúmes? Mas não, ela adorou. E foi muito legal, assim. E a gente tem contato desde então, né? Na última vez que eu fui em Belém não consegui visitar, mas a gente sempre que vai tenta ir ou em Bragança ou em Ananindeua, que é onde um filho dela mora e às vezes ela tá lá. E é isso, a gente criou uma relação assim. E a gente tem aquela intimidade que a gente busca muito, né, em muitas séries. Aqui foi uma ida ao Igarapé, a foto da Mão com as Mangas ali, que os meus queridos amigos compraram ela a primeira vez impressa, e depois que eu imprimi uma vez, eu imprimi mais vezes, que eu adorei essa foto impressa. Ela fica ótima na parede, tá? Fica lindo mesmo. Bem grande assim, ó, fica uma coisa... E uns amigos nossos compraram, né? Que aí eles colocaram na parede, falaram, pô, é uma honra ter as mãos da Jenny, né? Aqui no nosso... Mas nem é a mão da Jenny. E a gente contou, né? Ô, gente, desculpa quebrar a expectativa, mas não é a mão da Jenny, é outra pessoa. Mas eles gostaram. E eu e Jenny, a gente criou uma relação muito forte com o Igarapé, com o espaço, com as pessoas, e a gente noivou lá, né? A gente noivou em Bragança, e quem entregou as nossas alianças de noivado foi o João. Porque a primeira vez que a gente encontrou encontrou o João também, ele deu de presente pra gente, ele me pediu R$10, falou, me dá R$10 que eu quero comprar um negócio pra vocês. Aí beleza, aí ele voltou com um presente. Era um colar assim, um pra mim e um pra Jenny, era aquele Best Friends, que era um colarzinho de coração, um de cada lado. E aí a gente ganhou isso do João, né? Aí na outra vez que a gente foi, eu falei, João, você dá um presente agora pra mim e pra Jenny? Aí eu dei a caixinha com as alianças, né? Esse presente você leva pra gente? A gente vai estar ali e tal, você chega. Aí o João chegou dando um presente, eram as alianças, né? Isso há 8 anos atrás, 7. O João. Aqui mistura um pouco, né? A Marujada com a minha relação com a família, porque eu estava fotografando a Marujada, mas estava na casa deles e os temas se misturam, né? Joãozinho. No Igarapé de novo. A Alana, a Bruna, o Anídio, o Alisson. Eu e a Jenny. Na rede. Os pés do João. Eu adoro as cores e as texturas
do Pará, assim, trazem muitas memórias, mas também eu acho visualmente muito mágicas, lindas. Essa já é uma foto, não é da família, ele não é da família que eu convivo, mas é do bairro ali, né, da Vila do Abacateiro 2, onde a gente fotografa bastante e convive ali com a Dona Cota e com o João. Mas eu parei de ter o medo de que a minha fotografia seja agressiva, eu tirei isso da minha cabeça. Eu tive isso por um tempo, quando eu comecei a fazer fotografia de rua, e tinha um certo confronto, eu comecei a pensar na fotografia de uma maneira negativa, isso foi muito ruim. Mas quando eu consegui me desapegar disso, comecei a voltar a fotografar as pessoas que eu não tenho contato necessariamente. Eu sei que essa foto não foi um problema para ele. A gente se encontrou, teve um encontro positivo, sabe? Foi uma coisa boa. E essa foto, quando eu mostrei para ele, ele gostou da foto, não foi uma coisa ruim. Então eu comecei a voltar a fotografar mais as pessoas na rua, enfim, não tenho mais problema com isso. E se alguém não gostar, eu vou pedir desculpas sinceras, isso acontece, mas faz parte, né? E essa é uma foto, enfim, não é uma foto de intimidade, é uma foto de encontro, mas foi bom, foi bonito demais. Esse dia tava mágico, mágico. Uma outra versão, né, das mãos na água, que também eu acho que deve ficar lindo assim na parede. Cara, sempre vendendo, né? E aqui é uma foto de despedida, de uma das vezes que a gente foi embora, tem eles dando tchau ali, e geralmente quando eu faço um recorte dessa série, eu termino com essa foto, que é uma foto do adeus ali, do João e da Dona Cota. Então a gente abre com eles, né, geralmente, que foi como eu cheguei nesse mundo, foi por eles, e a despedida é dos dois também. E aí tem esse, eu gosto desse para-brisa, né, com a água e tal, porque tira a obviedade, mas ao mesmo tempo traz uma carga de uma memória se esvaindo, e me remete muito ao que eu contei para vocês daquelas coisas, né, de guardar as imagens na mente, as memórias vão ficando mais turvas, assim, de algum modo. E essa foi a série de Bragança. Vocês têm alguma dúvida sobre essa série? Pode ser questões conceituais, técnicas, o que for. Não? Eu percebi, meu, que você significa muito suas imagens, né? Para você faz esse sentido, né? Dá um significado, ou você acha depois, ou procura antes, né, de alguma forma. E você comentou agora dessa foto do encontro, que aí é menos significado, digamos, né? Foi só um encontro e um dia bonito. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, sobre esse significado, se você acha isso determinante para o seu trabalho e, no geral, até agora você falou bastante do seu trabalho, mas eu acho que você tem sempre muita coisa legal para falar da fotografia, sabe? Assim, não sei se você consegue relacionar, significar as imagens ou não, né? Tá. Esse processo do significado, acho uma pergunta importante para a gente entender onde entra isso, né? Eu já penso nisso na pré-produção. Isso tudo vem depois. Tudo vem depois, sinceramente, quase tudo. Claro, a questão da saudade, que eu já tenho muito... Eu sei que muita coisa que eu vou fazer vai seguir por um caminho daí, mas assim, as definições mesmo, elas surgem com caminho, né? Tem aquela... que eu não sei se é do Chico César, mas está numa música dele que caminho se conhece andando, eu adoro essa frase, porque é isso. Eu vou caminhando e aí os significados vão surgindo. E é legal você perguntar também, tudo que você faz tem essa busca do significado? Que a resposta é não, não tem. E eu gosto que não tem. Eu trouxe uma série aqui, que vocês vão ver, a última que eu vou apresentar, não tem significado nenhum, assim. Ou vai ter depois eu descubro. Vai ter, mas assim, pra mim até na minha cabeça agora, daqui a pouco eu chego lá. Mas é também pra gente, eu pelo menos não gosto de ficar preso numa coisa, tudo que eu vou fazer tem que significar alguma coisa, tem que seguir esse caminho, até porque eu vou me fechar para encontros ao acaso, vou me fechar para fotografar na rua, Ontem, por exemplo, tinha um bate-papo lá no Via Foto, eu pensei, cara, vou lá ver qual que é da Faria Lima, só conheço pelo mito, pelas histórias, né? Histórias pelos memes, né? Preciso ver, no fim não deu tempo, mas eu queria. Eu não sei o que ia virar, não sei se eu ia me relacionar com aquilo de uma maneira, não sei. Mas eu preciso tentar, eu preciso percorrer um caminho para ver o que é, né?
E então, muitas coisas que eu faço não tem nada de busca anterior, assim. Você acha que o significado é esse que você apresenta? Porque, né, apareceu isso, né? Significar as coisas e tal. Tem a ver com a expografia, com fechar a série, né? Vou fazer um livro, pô, preciso significar esse livro de alguma forma ou não. Eu acho que antes disso, eu acho que quando eu estou editando esse material em conjunto, vendo foto a foto, porque eu gosto muito de fotografar, mas eu também gosto muito do processo de pós. Eu gosto de estar com as imagens, olhando, vendo o que vai sair dali, o corte que eu vou fazer. E nesse momento, é um momento que eu me emociono muito trabalhando. Emociono assim de olhar uma série, aí aquilo me remete a alguma coisa, e aí eu choro assim, lidando com os arquivos. Eu choro demais lidando com arquivos. Você faz isso físico? Digitalmente, mas eu também imprimo bastante foto. Mas quando eu tô trabalhando as séries e pensando no tratamento de imagem e tal, porque o tratamento de imagem, também eu tento não levar uma coisa ao acaso. Vai conversar muito com o que eu estou sentindo na hora que eu estou vendo aquela imagem, parece que aquele sentimento vai guiar para onde aquela imagem vai. Porque uma imagem pode guiar para uma certa melancolia ou para uma certa alegria, não sei, varia, né? Isso a gente define muito também na pós. E esse processo de pós para mim é muito importante. Ali quando eu estou só eu e as imagens, a coisa já foi feita, muitos significados nascem ali, sabe? E dali que vai pensar, que eu vou pensar em livro ou exposição, alguma coisa. Natural. É natural. As contas Bastante. acontece, mas é meio que acontece. No momento que você visita aquelas fotos, né? Você tá assim. Há 2 semanas atrás eu estava vendo minhas fotografias de rua e eu mandei uma mensagem para Jane, eu acho que foi um áudio. Falei, Jane, você não vai acreditar. Eu sei o que vai ser o tema de várias fotografias de rua que eu tenho, né? Vou falar. É ternura. É essa palavra, ternura. Que eu vi tantas fotos de momentos de ternura que eu pensei, cara, isso é uma linha guia para tanta coisa que eu faço. Não importa se é sobre circo, se é sobre isso. É um sentimento que eu entendi que mexia comigo, assim. Esse sentimento, ternura. Eu pesquisei significado, pesquisei um monte de coisa. Cara, é isso aqui. Eu fiquei muito animado na hora. Porque enquanto eu vi as imagens, pensei, nossa, que momento de ternura. Quando eu pensei nessa palavra, me... Uma coisa interessante que eu achei bacana, uma troca que você teve com a Jane. Qual que é a importância dela no seu processo? Gigantesca, de verdade. Gigantesca. Sempre que eu falo no plural, com a Jane junto. A Jane tá comigo em todos os lugares. Ela produz séries incríveis, incríveis mesmo. Inclusive ontem, o Diogo veio me parabenizar lá por uma série. Falou, série sua... Eu vou aumentar um pouco, tá? A série preferida sua é a série Febre do Bronze. Eu olhei, é da Jane, não é minha, mas obrigado. Porque a gente acabou publicando junto também, né? E ele viu talvez no meu site a série. E é uma série linda que a Jane tem, como tantas outras. E a Jane tá comigo em todos os lugares. E a Jane é uma pessoa que ela é muito observadora. Eu não, é sério. Eu deixo passar muita coisa. Ela falou, você viu que legal que eu lá nem tinha visto. Aí eu faço a foto. Mas eu pergunto pra ela, mas pô, por que você não faz as fotos? Porque ela fala que se tiver com a câmera na mão, ela não consegue ver mais nada. Né? Parece que fica na obrigação de ver, sei lá. Eu entendo esse sentimento, que eu talvez perca isso, né? Mas aí com a Jane do lado, a gente duplinha a dinâmica. Como te ajuda, né? Ela também, você é formada em jornalismo também, né? Isso. Como que o jornalismo te ajudou nisso, essa formação? Eu acho que o jornalismo me ajudou muito, me obrigando a conversar com as pessoas também. Porque tinha muita coisa que eu preciso resolver essa pauta aí. E vai. Menti um pouquinho no jornalismo, menti. Coloquei uns amigos dando umas aspas. Mas assim, grande parte foi indo pra rua e fazendo o que precisava ser feito. E o jornalismo me ajudou muito nisso e pensar a história também. Pensar além de imagem, pensar em texto, né? Diagramação foi uma coisa que eu tive contato mesmo no jornalismo, apesar de que o livro não é diagramação minha, por exemplo, mas essa apresentação eu diagramei, exposições, tem várias coisas que eu mesmo gosto de diagramar, uma coisa que eu tenho apego, assim. O jornalismo foi mais nesses caminhos de outras coisas para trazer para minha fotografia, né? De técnicas também, enfim. E a Jane, que a gente se conheceu lá também, né? Mas é isso, a gente tá sempre junto e quase, gente, sei lá, quase tudo que eu produzi aqui a Jane tava junto.
Essa série, ela é anterior à série de Bragança, porque eu comecei a ir para Bragança por causa da Marujada, que é uma procissão em devoção a São Benedito. E eu gosto muito das séries de fé, primeiro porque a minha família tem uma relação com a fé muito grande, né? O nome da minha bisavó era Benedita por causa de São Benedito. E segundo, porque eu acho, pensando em religião, em santos ou em qualquer coisa do tipo, eu sou um sujeito de muito pouca fé, muito pouca mesmo. Eu sou muito cético. Mas não é porque eu não tenho que eu não admire. Eu admiro muito a fé das pessoas. É uma coisa que eu acho assim linda, linda a fé. De todas as religiões, quando eu olho, eu me emociono muito. É um tema que me emociona. E às vezes eu tenho até um sentimento de que eu queria ter essa fé. Eu queria entender como é, sabe? Mas eu não compreendo, sendo honesto, não compreendo mesmo. Mas eu admiro muito e comecei a fotografar coisas relacionadas à fé. Tem o Círio de Nazaré em Belém, que muitos conhecem, né? Uma procissão gigantesca, maior do Brasil e do mundo, a depender do contexto. Mas eu comecei a fotografar as marujadas de Bragança, né? E depois as marujadas de Coatipuru, que são festas em devoção a São Benedito, que é o padroeiro de muitas pessoas na minha família. E a minha bisavó era Benedita também. Essa foto é em Coatipuru. E vou falar um pouco mais de técnica e fotografia também, muito puxado pelo Chama, que eu tenho pensado muito em construção de imagem, isso vem da rua. Vem de eu estar na rua pensando em construção de imagem. E quando eu junto as duas coisas, né? Estou juntando um tema que para mim tem uma certa carga de profundidade com a construção de imagem, aí tem mais que eu gosto muito, como essa, né? Eu gosto muito de brincar com os reflexos também. Não tanto quanto alguns fotógrafos que realmente se dedicam mais nesse tema ou nesse segmento, como o Gustavo Minas, de quem eu sou muito fã e admirador. E aqui, muita gente às vezes pergunta sobre a construção, né? Pô, você pensou em tudo isso, como é que você encaixou? Nem vi, galera. É muita coisa acontecendo, é gente passando, mas claro que eu vi o espelho e pensei, algo vai acontecer aqui. Então você se prepara, mas assim, a vida te entrega muita coisa e é importante a gente... Mais uma vez, é uma colaboração com os outros e com o acaso, né? Pocinha d'água sempre rende, né? E mais uma vez, encontrei um lugar que ali eu acho que vai render e a vida faz as coisas acontecerem na sua frente, você vai fazendo os recortes. Essa é Marujada de Coatipuru também. Mais uma vez brincando com construção de imagem, né? Tem bastante espaço aqui, né? Quase em todos os textos, mas aí tem essa brincadeira com as linhas. E eu gosto disso, eu gosto de brincar com construção de imagem. Eu gosto demais, assim, hoje mais do que antes. E a rua tem muito disso, né? De você construir. Melvin, quem são essas suas referências para construção de imagem? Porque eu sou muito fã das suas composições, né? Seus enquadramentos. Quem para você são as pessoas tecnicamente que você fala, putz, isso aqui é minha escola? Cara, é muita gente. Ultimamente eu tenho consumido muito do Pinkassov, e essa foi uma indicação que veio do Minas. Eu conheci o Pinkassov porque eu ouvi o Minas falar sobre ele, né? Sauleiter é uma coisa mais recente, e eu tenho muito visto ele porque eu preciso tentar fotografar um pouco com tele e semi-tele. E ele é um cara que eu admiro pela subjetividade que ele consegue trazer com tele. Porque quando eu pego uma tele na mão, eu faço as coisas mais óbvias do mundo, assim, não dá graça. Aí não sai daquilo, eu não consigo sair desse lugar. Então Sauleiter é uma referência que eu tenho visto muito por causa disso, né? Mas, cara, sei lá, William Eggleston, toda a galera da cor ali. Porque como eu trabalhava muito com cor, eu tinha pouca referência colorida. Os primeiros fotógrafos que eu comecei a ter contato, eles eram muito clássicos, né? Brassai, Bresson, Doisneau. Então, eu até tinha uma noção da forma, mas a cor me faltava demais. Um fotógrafo que eu gostei muito de conhecer a cor foi o Carlos Moreira, que ele é conhecido pelo trabalho em preto e branco. Mas quando eu vi o trabalho de cor dele, eu pensei, cara, muito bom mesmo. E na exposição tinha, né? Na Wrong Soil. Então acabou virando uma referência de cor também. Mas assim, muita gente e muitos amigos, né, da contemporaneidade, assim, eu acompanho também. Ó, João Machado. Referência de cor, né? Poxa.
Essa aqui, quando eu estou fotografando procissão, tem uma coisa que eu gosto de fazer muito. Às vezes eu estou no meio da coisa acontecendo, mas muitas vezes eu dou muitos passos para frente para ver onde a procissão vai passar. E aí eu consigo compor com aquele espaço. Vai passar aqui, então posso fazer isso, isso e aquilo. Então fico me antecipando toda hora, né? Isso foi uma antecipação. Eu andei para frente um tempão, aí eu olhei o quadro no fundo de uma casa e vi que o reflexo passava ali. Aí eu pensei, cara, a procissão vai passar aqui, eu vou entrar aqui. Aí eu pedi licença, falei, tô fazendo... E para pedir permissão para as pessoas, tem muitas táticas, né? Muitos jeitos que as pessoas abordam. Às vezes na rua, né? Falar que alguma coisa é bonita ou que a pessoa está usando. Eu tento ir para um outro caminho. Eu tento falar com muita empolgação sobre o que eu estou fazendo, porque ela é real. Eu falo, tô fazendo fotos da Marujá de Coatipuru, cara, tem uma foto que vai ficar tão linda, mas eu precisava muito fazer o reflexo lá de dentro da sua casa. Você se importaria? Eu não lembro a última vez que eu recebi um não com essas abordagens, porque a pessoa vê que você está tão apaixonado, tão empolgado pelo que você está fazendo, ela não vai enxergar uma maldade, sabe? Claro, faz lá. Aí eu fui, fiquei esperando. Aí quando quando a procissão entrou no caminho que eu estava esperando, eu fiz o clique. Então essa é uma das fotos de antecipação, né? Que eu dou passos à frente e fico procurando as montagens, né? Também fotos de antecipação. Eu vi o dominó, pensei, vai passar. Eu falei para eles, vou fazer uma foto aqui. Fica paradinho. Que eu vou precisar que vocês fiquem bem paradinhos. Eles ficaram, olha aí. Até parece que eles estavam nessa. Estavam aqui, jogando, né? Esse aqui tá com a mãozinha. Não, só mais uma questão. A gente já até comentou comigo isso. A questão do crop, assim, você cropa bastante, né? Gosto. Eu gosto do crop, não tenho nenhum problema com isso, porque muitas fotos não são cropadas, mas muitas são. Que eu sinto que eu estou fotografando dentro da foto, às vezes. Que eu estou vendo os arquivos antigos, olha lá, uma foto lá dentro da foto. E crop. Eu não acho que isso deva ser uma regra. Se você precisa cropar ou você não pode cropar. E eu sou muito arisco, assim, a essas regras da fotografia que são impostas, do tipo, eu não cropo nunca porque eu acho que a gente tem que fotografar do jeito... Eu não vejo problema em você fazer assim. Se isso te satisfaz, isso que é o importante, né? Você tem seu caminho e você vê o que faz sentido pro seu caminho. Pro meu caminho na fotografia não tem sentido nenhum não cropar e nem formatos. Porque o formato do filme era assim ou assado, ou não existe formato de sensor tal. Às vezes eu tiro aquele cadeado lá e faço num formato qualquer. Eu nasci na fotografia digital, né? Eu não tive muito contato com o filme. Então a minha construção na fotografia não passa por esses formatos. Eu não vejo por que eu me apegar neles. Eu não me apego mesmo. Tem fotos que... Putz, eu não trouxe uma aqui, que é um crop que eu adoro mostrar de exemplo, que a pessoa até pensa, pô, mas aí você se passou, né, meu amigo? Aí também não era pra tanto, mas é tipo... É uma foto com o TW. Ele me falou que gostou. Eu pensei, será que eu mostro pro TW essa foto? Eu vou mandar depois. É de um senhorzinho de chapéu e tem uns balão. Aquela foto eu acho que, sinceramente, não é exagero nem piada. Eu acho que eu fiz ela tropeçando. Ela tá toda torta, o senhor tá lá no canto, assim. E eu vi a foto dentro da foto e pensei, cara, eu preciso cropar essa foto, porque ali tem uma coisa que eu acho potente. Enfim, cropo bastante. O Júnior, que também é uma pessoa que ficou muito próxima por causa das marujadas, de fotografar sempre ali e tal. E ele é lindo, lindo, lindo. Ele tá em muitas fotos, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e penso, cara, eu preciso maneirar, né? Tipo, parece um book do Júnior aqui, tem uma atrás da outra, às vezes fica na sequência. Olha ele de novo. E aqui os mastros, né? Que ficam os brinquedos. A marujada de São Benedito, elas acontecem próximo ao Natal, e aí esses brinquedos são distribuídos para as crianças. Eu não trouxe uma série aqui que é dos mascarados, mas é uma cultura que eles têm lá. Os mascarados é um grupo de 10 que ficam de máscara, eles pegam umas ripas assim e saem batendo na canela da criançada. E não é simbolicamente não, é batendo mesmo. Eu já levei uma, inclusive, tem um vídeo que eu tô gravando o negócio, ai, aí porque pegou na minha canela. Mas é engraçado, porque eles tocam esse terror e depois são eles que sobem no mastro para entregar o presente para as crianças. Então mistura um pouco desse terror, né, com uma coisa de fascínio também e tal.
Desculpa, vou voltar na foto anterior. Queria entender a questão da luz ali, da edição. Você já pensou nessa foto dessa forma mesmo, na hora que você fez ela? Ou ali você incluiu um pouco mais de luz no rosto dele? Ou fez alguma edição dessa luz, né? Ou ela já era dessa forma mesmo? A luz já é dramática. Era uma luz bem dramática, e quando eu fiz a foto, ela já puxava para aí. Essa foto não tem máscara, apesar de que algumas que eu mostrei tem, mas essa não tem. É de fato uma luz que era única ali, e ela dava esses contornos bem marcados, né? Enfim, uma luz mais contrastada. Essa foto, ela não é posada. Essa foto aqui, ela é posada. A questão da máscara, você também não... Sempre não. Eu uso às vezes. Complementando um pouco a pergunta dele, assim, você fala lá no começo, um pouco antes de estar falando sobre o circo, que você chegou lá, já tinha uma coisa já pensada, planejada, e eu lembro de ver essa série do circo muito tempo atrás, quando você começou a publicar ela, e eu lembro de ver também uma foto sua, que é meio que backstage dela, que aí tinha uma artista do circo, um tripé, um flash, essa coisa. Como é que é pra você, se você realmente tirou isso de você, essa parte técnica, ou você conversa com essas duas coisas ainda hoje em dia? Porque é isso, você é muito livre para fazer o que você quer com a sua foto, seja pousado, não pousado, cropa, não cropa, usa camada, enfim, você faz o que você quiser. Como é que é essa relação, assim, qual é o momento que você vira essa chave, se essa chave de fato está virada mesmo, essa relação de liberdade criativa e técnica? Olha, isso varia muito de dia para dia, sabia? Tipo, tem dia que eu levo um octabox pro circo, eu quero fazer uma coisa muito... Tem dia que vai acontecer o que aconteceu, tá bom. Mas a técnica, eu acho que vem muito do fato de eu trabalhar com fotografia também, né? Poxa, a fotografia profissional, apesar de ela me trazer algumas dores, eu amo, tanto que faço, né? E ela me traz coisas muito boas também. E uma delas é a questão técnica, né? Às vezes os clientes me pedem coisas que eu vou ter que dar um jeito de fazer, assim. Preciso descobrir como faz isso. Você sabe fazer, Melvin? Claro que eu sei, pô. Trabalho com isso. Nem sei, entendeu? Aí eu vou ter que ir lá, pesquisar como faz. Isso me agrega muita coisa. Trabalhar com octabox, com luz, por exemplo, é uma coisa que vem muito da minha fotografia comercial e elas às vezes se encontram aí. Eu não gosto que elas se encontrem muito. Eu tento fazer um muro, assim, né? Tanto que eu tenho uma bio que eu mando para cliente comercial e outra bio que eu faço para isso aqui, né? Aqui eu falo de sentimento na minha bio. Quando eu estou mandando negócio para um cliente lá, para tentar fechar alguma coisa, preciso convencer ele de um monte de coisa, falar que eu fui para não sei onde, que as minhas fotos foram publicadas, entendeu? Então eu tento criar essa barreira, né? E para não deixar também que as opiniões de cliente no trabalho comercial ressoem no meu autoral. Se o cara não gostou disso, não serve para o que ele precisa usar lá. Isso não tem nada a ver com a minha paixão e com o que eu faço aqui. Por isso que eu tento separar muito. Mas a questão técnica, ela se junta ali, né? Às vezes eu tô com um pensamento um pouco mais do Melvin, que trabalha com fotografia e tem algumas coisas definidas, um roteirinho, mas outras vezes eu tô completamente desapegado e quero só viver e ver o que vem. Eu acho que fica nesse... Qual fotógrafo paraense te inspira? Olha, a minha foto preferida é uma foto da Elza Lima. É uma foto de um beijo que acontece atrás de um caminhão. Essa é a minha foto preferida. O meu fotógrafo paraense preferido hoje é Nayara Jenkins. Para mim, ela tem um discurso maravilhoso, tudo que ela faz me faz pensar, isso é muito importante. Historicamente, as fotos que eu olho e penso naquela cor de saudade, Luiz Braga. Amo Luiz Braga. A Nayara, ela vai trazer críticas ali. A produção que recai sobre Luiz Braga também, mas eu tento recortar isso historicamente, entender também que Luiz Braga produziu num outro momento e eu acho que as críticas são válidas e eu espero que o Luiz leia e pense sobre elas, imagino que faça. O fotógrafo que mais me inspirou no contato com as pessoas foi o Gui Veloso. Foi uma primeira vez que eu estava em Belém, em Bragança, fotografando. O Gui me deu um presentinho na mão.
falou, poxa, entrega pra ela essa aqui, você vai ver, ela vai ficar muito feliz. Eu entreguei aquele presente, cara, parece que foi o melhor presente que eu dei. E eu vi o Gui fotografando e a maneira que ele lidava com as pessoas, isso me inspirou muito. A Elza eu conheci também, mas já citei como foto preferida. Fiz um panorama de alguns fotógrafos paraenses que eu gosto muito. Miguel Chicaoca, enfim, tem vários. Inclusive, eu mencionei a Nai, tem um post da Nai bem recente no Rua Brasil, e você falou que ela fez questão de colocar título nas fotos, e ela gosta de mencionar o nome das pessoas nas fotos. Eu acho isso tudo fantástico. Eu queria que todo fotógrafo documentarista brasileiro desse um tempo para escutar o que a Nayara Jenkins tem a dizer, é muito importante. Assim. Eu sei que já me alonguei um montão. As últimas fotos que eu trouxe, eu queria muito, eu talvez não mostrasse, mas como o Adriano trouxe uma coisa muito importante, Adriano chama, né? Trouxe na conversa uma questão muito importante. Agora eu queria muito mostrar ela, mas é rápida. Ele perguntou, tudo tem significado? Barará. Daí eu trouxe uma série que se chama São Paulo, de quinta a sábado. Sobre o que é essa série? Essa série é sobre São Paulo. Ela foi feita de quinta até sábado. É isso. Não vai mais. É isso que eu tenho. Ela não passa daí. É isso. Tá? Hoje não deu. Foi muito rápido. Vai embora hoje? Vou. Vai ser de quinta a sábado. Na Paulista. Acho que no Vila Sônia aqui, né? Na estação Vila Sônia. E aqui brincando de construção de imagem, né? Ali teve um corte... Isso não é 3x2, né? Que você falou que você... É 4x3. Eu acho que é desse sensor aqui mesmo. Se eu não me engano, tá 4x3 aí. Aqui é lá na... é perto da Paulista. É isso, eu adoro também brincar de construção de imagem, né? Então é isso. Aí a gente entrou lá, é aqueles lugares que tem cara que fica tocando aquele jazz de fundo, assim. Aí tava tocando sertanejo universitário, a gente ficou, caramba, que isso? Aqui no centro já, isso anteontem, a gente tava junto. Sexta. Também lá no centro. Passeio lá que eu dei com... Mostrar o documentário em São Paulo foi muito importante para mim. Significou bastante. Eu acompanhei muito tempo o trabalho do Melvin, mas conheci ele na sexta-feira. E aí foi a primeira vez que eu vi ele na minha frente fotografando. E acho que muda um pouco como a gente enxerga a nossa própria fotografia. Você vê uma referência fotografando. Eu não sei, eu acho que a fotografia do Melvin é tão afetiva, num lugar que meio que não tem uma mística, parece que eu estou sempre próximo, essa sensação que eu tenho. Mas é muito doido você ver uma referência trabalhando, você vê uma pessoa na sua frente fazendo isso, tá ligado? Eu gravei, assim, eu tenho no meu celular, assim, favoritado, assim, eu vou fazendo essa foto, tá ligado? Eu tava louco aí, a luz tava linda, era meio-dia, a luz era meio dura, mas ela rebatia de um lado pro outro, sei lá, ela voltava. Ela chegava aí de uma maneira o quê? Essa é no FIEP, eu acho, na FIEP. E eu gostei de como eles estavam posicionados de uma maneira meio simétrica, mas um dentro de um aquário, outro do lado de fora. Enfim. Ele percebeu que estava fotografando. E ele não se incomodou. Às vezes um sorriso resolve. É tipo... Tá de boa. O sorriso resolve muitas coisas. Esse aqui é na Paulista também. FIEP de novo. Brincando com os reflexos, um pouco de abstração, né? Essa dos pombos, eu fiz as fotos. Essas fotos, eu acho que ela estava ficando incomodada quando eu comecei a fazer. Eu fiz um pouco. Eu não gosto de conversar antes, muitas vezes, porque eu sinto que eu vou alterar demais a cena e às vezes eu quero uma coisa do cotidiano. Mas eu não vejo problema nenhum em você conversar depois. Gente, a foto já está feita. Por que eu não vou deixar essa pessoa tranquila sobre o que eu fiz? Não vai alterar o que está feito. Eu mostrei o que eu estava fazendo e eles acharam até legal. Tipo, eles entendem, né? Pô, tá fazendo fotografia de rua, uma foto massa. Legal, não teve problema nenhum. Então, eu sempre vou advogar a favor de você conversar com a pessoa. Posterior, não vai ter problema nenhum. A foto já aconteceu, sabe? Pode acontecer de alguém não gostar antes, mas você explicando,
muitas vezes a coisa tá tranquila, assim, tá de boa. Se eles não tivessem te notado, você iria lá conversar com eles? Talvez não, assim, se eu percebo que é uma coisa muito passageira, tranquilo. A conversa veio porque vocês... Eu senti principalmente dela, eu senti que ela pode estar... O que esse cara tá fazendo? Poxa, eu vou explicar o que eu tô fazendo, sabe? A pessoa vai tranquila pra casa, sabe meu nome, de boa. Geralmente eu sempre converso com as pessoas se a pessoa me nota. Se a pessoa olha diretamente pra mim e fala, pô, você tá me fotografando. Aí eu vou lá e mostro a foto pra pessoa, tudo. Mas eu nunca me escondo, né? Sempre tô... Eu não gosto da ideia de se esconder também. Eu acho que quando a gente se esconde, tá fazendo uma coisa meio proibida, a pessoa vai, pô, esse cara não tá certo, né? Então eu tento mostrar claramente o que eu tô fazendo mesmo. Essa ela não viu, mas é uma foto de costas que também não revela a identidade. Essa foi dentro do metrô. Elas notaram que eu tava, tipo... Mas elas entenderam que eu tava focado nessa coisa ali, né? E eu tava conversando com alguém do lado também. Então tava um ambiente positivo durante essa foto. Isso é muito bom também. Peraí. Essa foto eu fiz com uma câmera emprestada do Gildásio. Foi uma Leica, fotografia com uma Leica. Não, o Gildásio não tem não, eu apontei pro Joel só. É que o Marlon começou a olhar. Quando eu sei com o Gildásio, ele me emprestou, eu fiz um cliquezinho. Aqui no metrô, foto passageira. E é isso, gente. Essa foi uma foto que eu tava comendo lá um lamenzinho. Você falou e realmente tem outro compromisso, né? As fotos são... Vai para um outro lugar, assim, de descoberta, construção de imagem, encontrar com a vida acontecendo. Melvin, obrigado mais uma vez, obrigado pela presença de todos. É muito rico ouvir você falar sobre o seu processo, sobre a sua fotografia. Eu costumo dizer que sua fotografia tem sentimento, tem ternura em tudo que você produz. E, para mim você é uma grande referência, assim como para muitos de nós aqui. Obrigado mesmo de coração por aceitar o convite.